Pense em 3 ícones históricos. Já pensou? Algum deles é mulher? Se sim, se não, você faz parte da grande maioria. Todas essas mulheres foram muito importantes para a história. No entanto, suas histórias foram silenciadas. História silenciada? O que é isso? Para definir história silenciada, precisamos entender o conceito de história e o conceito de silenciamento. Há diversas definições para a história, como pode ser visto pela definição do Google, como um conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade e sua evolução, segundo o lugar, a época e o ponto de vista escolhido, ou como a ciência que estuda eventos passados com referência a um povo, país, período ou indivíduo específico. Um compêndio que trata desses fatos e eventos, a origem e evolução de uma ciência, uma arte, um ramo do conhecimento. E, por fim, conjunto de dados concernentes a um indivíduo ou coisa. Além dessas definições, há uma definição dada por Mark Bloch, um historiador muito bem reconhecido pelos historiadores, que diz que a história é o estudo do homem no tempo. Agora, o que é silenciamento? É o substantivo do verbo silenciar, que, por sua vez, significa manter silêncio sobre, não fazer ruído, calar-se, deixar de informar ou declarar, omitir, impor silêncio a, fazer calar-se, e tirar a vida de, matar, assassinar. Juntando todas essas definições, podemos começar a imaginar uma definição para a história silenciada, sendo ela a denominação empregada na caracterização de acontecimentos, personagens ou grupos que não são levados em consideração no processo de construção de memória coletiva. De acordo com um artigo escrito por Maria Paula Nascimento Araújo e Miriam Sepúlveda dos Santos, História, Memória e Esquecimento, Implicações Políticas, a memória e a história são constituídas por meio de interesses de um grupo que está no poder, uma vez que, de acordo com elas, a história, a memória e o esquecimento são implicações políticas. Portanto, como vivemos em um mundo patriarcal, a mulher normalmente é colocada de lado na história. Há muito tempo, a mulher é colocada como inferior. Simone de Beauvoir, uma filósofa francesa do século XX, refletiu sobre esse tema em seu livro O Segundo Sexo, no qual ela descreve que a mulher sempre esteve submetida ao homem em uma relação que ela denomina de o eu e o outro, sendo o eu a voz ativa e, portanto, os homens, enquanto o outro seria a voz passiva, tudo que o eu rejeitou, as mulheres. Isso comprova que as mulheres têm suas histórias silenciadas, uma vez que são consideradas o resto, enquanto os homens são considerados o assunto principal. Atualmente, estamos em um momento de muitas discussões que procuram conscientizar as pessoas sobre várias opressões, entre elas a contra a mulher. Mas mesmo assim, nós mulheres continuamos sofrendo com o silenciamento. Mas será que todas as mulheres sofrem opressões do mesmo modo? Achamos algumas notícias com relação ao assédio à mulher. A maioria se referia especificamente às mulheres na periferia, enquanto nenhuma se referia especificamente a mulheres que vivem em regiões centrais. Essas pesquisas evidenciam a diferença de opressões entre as mulheres. O feminismo interseccional defende o fato de que as mulheres não são igualmente oprimidas, o que fica bem claro no exemplo a seguir. Imagine uma mulher negra e uma mulher branca. Ambas convivem em um mesmo ambiente. Quem você acha que sofrerá mais opressão? Se você respondeu a negra, sua resposta está correta. O feminismo interseccional coloca em foco as diferenças entre as minorias, procurando não silenciá-las. No entanto, essa vertente do feminismo não é muito conhecida, uma vez que leva em foco interesses contrários aos dos interesses de nossa sociedade patriarcal capitalista. Uma vertente ainda menos conhecida que fica dentro dessa é o feminismo classista, uma vertente que defende o feminismo interseccional, que tem como foco principal as mulheres trabalhadoras. Considerando que vivemos em uma sociedade em que mulheres brancas de classe média alta e sem deficiência são as mais escutadas, o feminismo classista procura dar voz e enfoque às mulheres trabalhadoras terceirizadas, que são constantemente menosprezadas pela população, mesmo dentro do movimento feminista. Por voltar-se para elas, essa vertente ficou conhecida como um movimento de esquerda, com tendências socialistas, o que explica a origem de seu outro nome, feminismo marxista. Marxista vem de Karl Marx.
um filósofo, sociólogo e jornalista que afirmava que a sociedade progride através da luta de classes. Além disso, Karl Marx foi um revolucionário socialista que, ao longo de sua vida, procurou achar formas de produção e economia para igualar os homens em suas condições materiais e sociais e, portanto, dedicou seu tempo a lutas de classe operária. Isso contribui ainda mais para o seu silenciamento, pois, afinal, vivemos em uma sociedade capitalista, e um movimento cuja ideologia contraria isso é muito mal visto e muito mal divulgado pela sociedade. O feminismo classista foi além disso e tenta, até hoje, explicitar que as mulheres com renda menores não só sofrem com machismo, mas também com essa dificuldade de tentar se encaixar na sociedade contemporânea. Essa vertente dá voz àquelas que quase sempre são silenciadas.